Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre mais um Heróis da Fé. Antes eu quero agradecer ao ser inscrito, agradecer pela confiança, né? E a semana passada nós falamos de fazer esses estudos sobre os heróis da fé. Se nós estamos sofrendo perseguições hoje, com certeza, né? Foi muito pior para esses heróis da fé, né? Nós iremos falar sobre Davi Livingstone. Ele nasceu em 1813, 1873, na Inglaterra. Conta-se que em Glasgow, depois de passar 16 anos na África, Livingstone foi convidado a fazer um discurso perante o corpo discente da universidade. Os alunos resolveram vaiar esse missionário, fazendo o maior barulho possível, né? E certa testemunha do acontecimento disse: contudo, desde o momento em que Livingstone compareceu perante eles, magro e delgado, depois de cair 31 vezes de febre nas matas da África, numa tipóia, depois do encontro com um leão, os alunos guardaram grande silêncio, ou com maior respeito, tudo que o orador relatou, né? E a maneira como Jesus cumprira essa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nasceu na Escócia, desculpa, mas ele morava em Londres. Seu pai, Neil Livingstone, contava aos filhos a proeza de seus antepassados por 8 gerações. Um dos bisavós de Davi, com a família, fugira dos cruéis pactuais para os pantanais e montes escabrosos, onde podiam adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas mesmo esses cultos que se realizavam entre os espinhos e às vezes no gelo, eram interrompidos de vez em quando pela cavalaria que chegava galopando para matar ou levar presos tanto homens como as mulheres. Eles não tinham compaixão. Era uma perseguição religiosa implacável. E aí ele fala que entre da minha infância, ele escreve, né? Estão as da economia da minha mãe, para que os poucos recursos fossem suficientes para todos os membros da família. Quando completei 10 anos de idade, meus pais me colocaram com parte do salário da primeira semana um livro em latim, e que ele aprendeu sozinho também, que ele trabalhava numa tecelagem das 6 da manhã, né, até as 8 da noite. Segurava com a mão enquanto trabalhava e estudava, linha por linha. Às 8 da noite, dirigia-se sem perder tempo à escola noturna. Era uma vida de muito sacrifício. Depois a mãe obrigava a dormir, né? Não é que nem hoje, que os pais levam de carro, busca tudo, e os filhos nem na escola vão. Mente que vão e não vão, né? Aos 20 anos, né, houve uma mudança drástica na sua vida, né? Que mudou para o resto da sua vida. A bênção divina inundou-lhe o ser como inundar o coração do apóstolo Paulo e do Agostinho, e outros do mesmo tipo, dominando desejos, né? De atos de abnegação difícil de executar sob as leis férreas da consciência. Ele tinha vontade de trabalhar para Deus, né? O amor que começou a comovê-lo na casa paterna continuou a inspirá-lo durante todas as longas e enfadonhosas viagens pela África. Não era fácil para a África naquela época, né? E o levou a ajoelhar-se à meia-noite no rancho de Ilala, de onde seu espírito, enquanto ainda orava, voltava ao seu Deus, né?
Ele queria ir, antes ele queria ir para a China, mas ele ouvindo um pastor da sua igreja para missionários, ele mudou de ideia. Ao completar 9 anos de serviço na fábrica, foi promovido a um trabalho mais lucrativo. Ele conseguiu completar seus estudos, recebendo o diploma de licenciado na Faculdade de Médicos e Cirurgiões, né? Sem ter recebido um tostão de auxílio de ninguém. Ele estudou por conta própria, né? Os não tivesse aconselhado a que falasse a Sociedade Missionária de Londres acerca de enviá-lo como missionário para a África, ele depois se declarou que iria de qualquer jeito, com seu próprio esforço. E assim ele fez, né? Ele recebeu o chamado de Roberto Moffat, o que também era missionário e também estaria voltando para a África. E ele foi para lá de navio, uma viagem longa, né? E seu pai o levou até para pegar o navio, despedindo-se de sua irmã e embarcou e nunca mais seu pai, porque seu pai faleceu. A vida dele na África não foi fácil, ele não conseguia ficar muito tempo num lugar só, faltava muita água, faltava alimento, era uma vida muito difícil. Ele, com a filha desse Robert, ele teve, né? E em uma carta ele escreveu que descobrira suas qualidades de raízes comestíveis e 43 espécies de fruteiras que davam a ser cultivadas. De um ponto que alcançou, faltava-lhe apenas 10 dias de viagem para chegar ao grande lago Nigami, que descobriu 7 anos depois. Da botânica, né? Ele escreveu livros sobre o que ele descobria e ele descobriu em rios, ele nunca tinha visto antes, né? Mas ele conseguiu desbravar a mata e achar. Ele pegou muita febre, passou muita necessidade, né? E ele foi um grande. A filha dele morreu por causa da febre amarela, a esposa dele mandou de volta para a Inglaterra. Ele falou que depois ele iria buscar ela, para os dois fazer a missão lá na África, que não era fácil. Ele, olha só, o que foi? Em 1º de agosto de 49, que o grupo atingiu o lago, que eles saíram para procurar água, procurar rios. O lago tão grande é esse lago, a margem não se avistava a outra margem. Eles sofreram longos dias de cruciante seca, né? Sede e seca, né? Sem uma gota d'água, mas venceram todas as dificuldades e descobriram esse lago, enquanto outros exploradores mais bem equipados, mas menos persistentes, falharam. Muitos falharam, mas eles conseguiram. As notícias do descobrimento foram comunicadas à Royal Geographical Society, o que votou Guinéus por ter descoberto uma importante terra, um importante rio e um grande lago. Ele era um descobridor também. O grupo teve de voltar a Colombengue depois de algum mês de viagem. Ele não queria separar da sua família, né, que tinha voltado de novo, mas a fé e eles foram atacados por febre, e ele teve de voltar com a família, né? Nessa época que sua filhinha morre com febre. Depois de descansar alguns meses,
ele voltou de novo para o interior da África, né? E foi nessa viagem, em junho de 1851, que descobriu o maior rio da Oriental, Zambeze, rio da qual o mundo de então nunca ouvira falar. Ninguém sabia da existência desse rio. Ficou sabendo depois dele, viu, gente? Ele era um descobridor, desbravador, né? No dia seguinte, trecho de Livingstone escreveu: descobre-se algo que tinha de sofrer nessas viagens. Um dos assistentes desperdiçou a água que levávamos no carro e nós tínhamos apenas um restinho para as crianças. Passamos a noite angustiado e na manhã seguinte, quanto menos havia de água, mais a sede aumentava. O pensamento de elas perecerem diante dos nossos olhos nos perturbava muito. Na tarde do quinto dia, sentimos um dos homens voltou trazendo tanto desse líquido como jamais havíamos pensado, né? Por isso que fala que a água é a fonte da vida, né? Livingstone, convicto de que era vontade de Deus que saísse para estabelecer outro centro de evangelização, dome-ta fé de que o Senhor supriria todo o necessário para cumprir a sua vontade, avançava-se lá. Depois de descobrir o rio Zambeze, né? Stone veio a saber que os lugares saudáveis eram sujeitos a serem saqueados em qualquer tempo, né? Só nos lugares infestados de tribos específicos. Ele foi assaltado, ele tinha, deixaram ele sem nada, tá? E ele passou fome, passou muitas necessidades, mas nunca, qualquer um já ia desistir, ia voltar, né? E ele ficava porque ele queria evangelizar, ganhar alma para Deus, né? Ele anda magro e doente, apesar da insistência do cônsul britânico para que regressasse de recuperar a saúde abalada, mas ele não quis, ele continuou a sua viagem, mesmo estando doente, que não foi uma ideia muito boa dele também, viu, gente? Sozinho com os fiéis macololos, caiu 31 vezes de febre nos matagais, durante um período de 7 meses. E 7 meses, hein? Mas não era tanto sofrimento físico. Suas cartas revelaram a sua angústia de espírito ao ver os horrores do povo africano, massacrado e arrebatado dos seus lares, conduzido como gado para ser vendido no mercado, como escravo. Deu um lugar alto onde subiu, contou 17 aldeias em chama, eles colocavam fogo nas aldeias e quando eles saíam, eles eram capturados e vendidos, né, no mercado negro, onde que eles ganhavam muito dinheiro comprando escravo, né, vendendo e comprando. Então, ele era totalmente contra isso. Então, por isso, ele fez grande esses que ficava procurando, vendendo escravo, né? E achava estranho ele querer ficar no meio, né? Um homem branco querendo ficar no meio deles, ser amigo deles. Ele tinha inimigo das duas partes. Esses homens tentavam também, com ódio cruel e arte diabólica, terminar com a obra dele. Finalmente conseguiram, por meio político de seu país, induzir a Inglaterra a chamá-lo de volta à terra. Foi assim que ele chegou de novo à ausência de 8 anos. Ele voltou, antes disso, ele voltou para a terra. Ele voltou de novo para a África, viu, gente? Ele não desistiu. Ele queria descobrir a nascente do famoso Nilo. E por isso ele ficou um tempo lá e voltou de novo, mas nesse intervalo ele se sentia sozinho e ele leu a Bíblia 4 vezes. Na solidão achou grande conforto
E foi uma vida, gente, de muito dificuldade, de muito fome, doença uma atrás da outra, não era qualquer um que aguentava isso, né? E ele não tinha conforto algum, né? Ele, no seu diário, as últimas notas que escreveu dizia: cansadinho, recuperada a saúde, estamos nas margens do Mililamo. Chegar ao Tambo, em Lalo, onde Suzy fez uma cabana para ele. Nessa cabana, 1º de maio de 1873, fiel, Suzy achou seu bondoso mestre de joelho ao lado da cama, morto. Orou enquanto viveu e partiu desse mundo orando. Ele morreu orando. Os dois fiéis companheiros, Suzy e Schumann, enterraram o coração de Livingstone abaixo de uma árvore. Chamaram o corpo e o levaram até a costa. Uma viagem que durou algum mês para o território das tribos. Esse valente na África, né, nunca foi esquecido por ninguém. O corpo, depois de chegar a Zanzibar, foi transportado para a Inglaterra, onde foi sepultado na abadia de Exeter, onde monumentos de enterrado. Não havia que era fácil de identificar o osso acima do braço esquerdo, porque ele tinha no seu braço, né? Com a luta que não é somente o ambiente, mas a escolha na mocidade é que determina o destino, não só aqui no mundo, mas para toda a eternidade. Naquela época, em 1857, ele disse: por minha parte, nunca cesso de me regozijar por Deus ter me apontado para tal ofício. O povo fala do sacrifício de eu passar tão grande parte da vida na África. Será sacrifício pagar uma pequena parte da dívida dessa dívida que nunca poderemos liquidar do que devemos ao nosso Deus por ter morrido na cruz por nós? É sacrifício aquilo que traz a bendita recompensa de saúde, o conhecimento de praticar o bem, a paz do espírito e a viva esperança de um glorioso destino? Longe esteja tal ideia, né? Ele nunca achou que foi sacrifício. Poderia ser um médico bem-sucedido, né, na Inglaterra, mas ele preferiu ficar trabalhando para Deus, né? Gravados para sempre na história da Igreja de Cristo estão os grandes êxitos da África durante o período de 75 anos depois de sua morte, êxito inspirado em grande parte pelas orações e persistência de eminente servo de Deus que foi fiel até a sua morte, né? Então ele deixou um grande legado para todos, né? De tudo que ele fez na África, tudo que ele fez, mesmo Jesus Cristo também não foi bem recebido, né? E não é ainda hoje, né? Vamos orar? Eu tive que resumir porque é muito longo, tá, gente? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecer escrito pela vida deles, pela vida de cada um, que o Senhor abençoe em dobro cada um, Senhor, abençoe poderosamente, coloca a tua mão sobre a cabeça de cada um, Senhor, e vai abençoando tanto ele quanto a tua família, a tua casa, o negócio, dá prosperidade, paz, saúde, abençoe assistindo, Senhor, que Deus mover na vida dele, do nosso povo, no nosso país, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, tá? E até amanhã e fique com obrigado.